seja disponibilizada. Essa gravação é para que ela seja disponibilizada no YouTube do Comitê Nacional, para que todos e todas aquelas que quiserem ter acesso ao conteúdo aqui compartilhado possam fazer isso posterior a essa reunião. Para iniciar os trabalhos de hoje, a gente vai pedir que a Marcinha faça a abertura lendo uma poesia para trazer encantamento para esse nosso momento. Boa noite a todos, e um poema tudo a ver com o nosso momento. O Estatuto do Homem, artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro das sombras, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo, no azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica decretado que a maior dor sempre foi, e será sempre, não poder se dar-se amor. A quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 7º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que, sobretudo, traga sempre o quente sabor da ternura. Artigo 8º. Fica permitida a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 9º. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 10º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 11º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso e das boas bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem, o coração de todos nós. Obrigada, Marcinha. Eu vou apresentar agora para vocês a dinâmica que foi proposta para a reunião de hoje, que é a seguinte: nós teremos um encontro em 3 blocos.
No primeiro, com a expectativa de traçar um panorama nacional e estadual referente à execução da Lei Paulo Gustavo. Para isso, a gente conta com a participação de representantes do MINC, da ALESC, da FCC, do SEC, do CONGESC e também da União de Vereadores de Santa Catarina. No segundo bloco, nós passaremos informes relativos à estrutura e operacionalização do Comitê de Santa Catarina, da Lei Paulo Gustavo, e logo em seguida apresentaremos a pauta que, nesse momento, merece nossa principal atenção, que é a realização das oitivas. E no terceiro momento, nós abriremos para a participação de todos os presentes, para que a gente possa ouvir repasses e perguntas para encaminhar as demandas trazidas aqui coletivamente. Nesse momento, eu vou convidar os representantes de instituições para fazer falas de até 5 minutos, com a missão de contextualizar o andamento de suas atividades referentes à Lei Paulo Gustavo, e faremos isso iniciando a fala com o Tiago, que é representante da Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, representando o MINC. Obrigado, Catarina. Boa noite, pessoal. Boa noite para todas e para todos. Meu nome é Tiago Leandro, sou diretor de Assistência Técnica a Estados e Municípios. Essa é uma diretoria nova, vou falar um pouquinho sobre ela. É uma diretoria que está dentro da Secretaria de Comitês de Cultura e que surge justamente a partir de um diagnóstico traçado pelo Ministério, né, que volta a ser criado, de que, para a execução dessas políticas nacionais de transferência, como a LAB, a Paulo Gustavo, é essencial que dentro do Ministério haja um locus, uma estrutura de poder dar essa assistência, esse acompanhamento um pouco mais próximos aos estados e aos gestores municipais. A gente sabe que muitas vezes os gestores locais têm o interesse, a sensibilidade, ou então a sociedade civil pauta determinada reivindicação nas cidades, nos estados, e a justificativa para não acatamento, para não avanço com essas reivindicações é de que não pode, que o jurídico não deixa, que a lei não dá, ou então o órgão de controle tem uma visão mais restritiva, mais conservadora. Então, a diretoria surge um pouco nesse contexto, né, de contribuir, fazendo essa boa disputa dos entendimentos do direito da cultura, de que há muito o que se avançar na desburocratização, na democratização dos recursos, do fomento, e que há muito precedente legal para isso. Então, a função da diretoria está promovendo esse intercâmbio de boas práticas e uma tentativa de, ao máximo, uniformizar entendimentos. Então, a gente vai promover encontro com os jurídicos, encontro com gestores de fomento, com os órgãos de controle, né, para tentar avançar numa padronização através de uma disponibilização por parte do MINC de minuta de decreto, minuta de edital, de formulário, para que a gente possa tirar do papel aí algumas boas práticas, como prêmios, prestações de conta com foco em objeto, editais simplificados e assim por diante. Então, a diretoria que está muito à disposição para participar desses diálogos, a gente vem aí numa agenda intensa, né? Nossa diretoria compõe o GT do Ministério da Cultura, que está responsável pela regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Vocês sabem, isso saiu uma portaria em fevereiro, estipulando o prazo de 30 dias, essa portaria foi prorrogada essa semana, né? Até saiu por 30 dias de novo, porque geralmente é praxe você prorrogar por igual período, mas a expectativa e o cronograma do Ministério não se alterou, né? A ideia é que saia antes dessa regulamentação. Nós vimos fazendo uma intensa agenda de diálogos, momentos de conversa, de escuta, como esse. Só essa semana já conversamos com o estado do Rio Grande do Sul, Paraíba. Hoje, ao mesmo tempo, está tendo esse diálogo aqui com Santa Catarina, está tendo o do estado do Acre. A ideia é ouvir ao máximo, sempre provocar através dos comitês da Lei Paulo Gustavo, mas também reuniões com entidades como o Fórum de Secretários Estaduais, gestores municipais, Confederação Nacional dos Municípios, Conecta, dos Conselhos de Cultura e tantas outras. O MINC só acredita que essa regulamentação faz sentido se ela for feita de forma dialogada, de forma conjunta, com quem vai executar na ponta, que são os gestores municipais e, principalmente, os fazedores de cultura, os trabalhadores da cultura,
né, que ao final, né, ao cabo é para quem se destina todo o nosso esforço elaborativo das políticas públicas. Então, é um prazer enorme estar aqui fazendo essa saudação. A gente já vem avançando muito nesses diálogos, a perspectiva é até o final do mês, esse decreto sair do MINC e ir para a Casa Civil, né? Ainda vai ter uns trâmites ali, mas em abril, não só o decreto ser publicado, como o sistema aberto, e estados e municípios já poderem cadastrar seus planos de ação. Era uma saudação muito breve, né? De fato, apresentar a diretoria, apresentar uma saudação aqui em nome da secretária Roberta Martins, da ministra Margarete, do secretário executivo Márcio Tavares, dizer que muito em breve estaremos aí em Santa Catarina, já recebemos convite de vários estados. Santa Catarina acho que vai acabar sendo um dos primeiros, se não me engano é 3 de abril, vai ter uma assembleia, uma audiência pública na Assembleia. Tem um outro convite também ainda em abril. Então, a ideia é a gente estar muito próximo, dialogando, ouvindo, contribuindo e orientando os gestores, a sociedade civil organizada, para que a gente possa tirar essa lei do papel, né? A gente sabe que a sociedade tem pressa, o Ministério da Cultura também, pois a gente acredita muito nesse governo, a diretriz muito nítida do governo Lula, que a cultura tem que ser prioridade, cultura não é gasto, é investimento, gera emprego, gera renda, gera saúde, gera educação e gera cultura, que em essência já é muito revolucionário. Então, pessoal, fica o abraço do Ministério da Cultura, com muito orgulho a gente pode dizer, o MINC voltou e logo, logo, no comecinho de abril, já estaremos aí presencialmente iniciando essa relação mais próxima. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até breve. Obrigada, Tiago. É importante falar também que, assim como o Tiago, o Binho também acompanha os nossos debates no grupo de WhatsApp. Então, esse acesso que ele se pôs disponível a ter com municípios e Estado para resolver, atender e dialogar, também é acessível ali através do nosso grupo de WhatsApp, onde estamos todos reunidos. Nós estamos com um problema em relação ao porte da sala, que tinha um limite superior ao que agora, tecnicamente, o Zoom mostra. Estamos tentando resolver, vocês que estão nas bases, ouvindo as reclamações dos companheiros nos nossos grupos de articulação, peçam que eles tenham paciência, o dono da sala está tentando login para resolver esse problema. Nós vamos dar sequência por causa do horário dos nossos convidados e também pela garantia de que essa reunião está sendo gravada, será salva e disponibilizada no YouTube para acesso de todos. De todo modo, se a gente não conseguir resolver o problema até o fim do primeiro bloco, a gente vai tentar migrar para um novo link para que as demais pessoas que se organizaram para estar aqui hoje possam ser agregadas e participar desse momento. Esse comitê é um comitê voluntário de atuação e organização autônoma da sociedade civil, e esses problemas refletem essa carência de estrutura desse tipo de organização. Mas na boa vontade, na paciência coletiva, a gente espera conseguir resolver esses problemas. No segundo momento, para a fala, a gente convida a nossa deputada estadual, Luciana Carminati, que é hoje presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para trazer informações referentes à atuação da Alesp e fazer esse convite da audiência pública que vai acontecer com a temática da Lei Paulo Gustavo. Boa noite, deputada. Boa noite, quero cumprimentá-la, Catarina, e também cumprimentar ao Tiago, já deixando um abraço para toda a equipe do nosso Ministério da Cultura, também a Ana Lígia, pela Fundação Catarinense de Cultura, o Luiz, Conselho Estadual de Cultura, a Célia de Bortoli, do Congesc, e a Marcilei, que não tomou posse ainda, né, mas participou de uma eleição, hoje foi eleita a nossa primeira mulher presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina. Muito bom, né? As mulheres aí também ocupando esse espaço. Eu quero, primeiro, parabenizar a sociedade civil, que toma pé disso, que se organiza, né? Que faz esse primeiro chamado. Isso é muito importante, porque nós precisamos intensificar os processos de participação
popular, né, de participação dos setores na construção das políticas públicas. Como o setor cultural já acompanha a Comissão de Educação e Cultura, sabe do nosso envolvimento em relação à criação também de um comitê, quando nós tivemos o edital Aldir Blanc, né, o primeiro edital, nós fizemos todo um processo também de criação de comitês junto com o Tribunal de Contas, Fundação Catarinense, CONGESC. Então, penso que é fundamental esse processo de estruturação e de participação da sociedade junto com o poder público, né? A gente ganha muita força com isso. Em segundo lugar, eu quero dizer da minha alegria, eu estive no Ministério da Cultura há poucos dias atrás e estive em contato com o Márcio, que é o nosso secretário adjunto, e também com o Cássio. E na ocasião nós falamos de tudo que envolve, né, as ações de cultura nos estados e municípios. E o Ministério da Cultura, como o Tiago falou muito bem, ele vem com força, ele vem com um orçamento robusto e ele vem com uma decisão de estar mais presente nos estados e auxiliar, ajudar mais os municípios. Então, nós tivemos aí a notícia essa semana do escritório do MINC em Santa Catarina, o que eu acredito que é muito positivo, né? E além do escritório, o Ministério da Cultura estará presente por 2 oportunidades, no mínimo agora, nos próximos dias. No início de abril, a agenda, então, em relação ao requerimento do deputado Marquito, que foi aprovado na nossa comissão por unanimidade, para justamente fazer esse debate da Lei Paulo Gustavo, e que o Tiago já confirmou a presença, né? Estamos só ajustando o local e a data e o horário, mas já está confirmado. E também nós teremos, eu conversei com o Márcio, perguntei a ele se o Ministério vem novamente para o encontro do Congresso dos Gestores de Cultura, que é o CONGESC, convite que nós fizemos a pedido, inclusive, do CONGESC. Então, já está confirmado a presença do MINC também, será em Lages, né? E nós só estamos ajustando qual é a equipe que vem, quantas pessoas do Ministério vêm, porque nós queremos aproveitar essa vinda para também falar de toda a política cultural que o MINC está desenvolvendo. Então, no âmbito da Assembleia Legislativa, eu quero deixar aqui o meu compromisso como presidente da Comissão de Educação e Cultura, né? E também não só o compromisso, mas a nossa atuação em defesa da cultura. Está aqui comigo também o CAE, que é o Carlos Eduardo, né, que vocês já conhecem, muito ligado, muito conectado com a cultura, e que já está dialogando de perto com o setor cultural, em função de que o Pedro acabou transferindo, né, a sua moradia para outro país. Então, eu quero deixar o meu abraço, para mim não me alongar, a todos e todas e todes, né? Estamos juntos e juntos na luta da cultura. Um grande beijo. Obrigada, deputada. Fica, então, o convite. Esse comitê se compromete em veicular esse convite também nos nossos grupos de articulação, nas nossas redes sociais, e convoca todos e todas que façam os mesmos no uso das suas redes de articulação, para que esse convite saia da bolha e possa chegar em mais pessoas no Estado. É um dever de todos nós. Na sequência, pediremos, então, para Ana Lígia, como representante da Fundação Catarinense de Cultura, fazer a sua fala para contextualizar o andamento das atividades referentes à LPG dentro da nossa FCC, e agradecemos a insistência dela para entrar na sala e o aceite ao convite em participar da noite de hoje. Boa noite, Ana. Olá, boa noite a todos e todas. Então, agradeço também o convite, e estamos hoje aqui também com... Estão me ouvindo bem? Estamos aqui também hoje com a abertura do Festival Inflamável, então estava tentando me dividir aqui entre os 2 eventos também, uma homenagem a Gilberto Guilac também,
que traz o nome aí à nossa sala, então é importante a gente estar participando. Quando eu tentei entrar, só para me justificar, a sala estava já com limite esgotado. Então, agradeço mais uma vez pelo convite. Estou aqui em nome do presidente Rafael Nogueira, que me pediu, então, para participar e trazer para vocês como que está o andamento, né, dentro aqui da Fundação Catarinense de Cultura para a operacionalização da Lei Paulo Gustavo. Então, para atualizá-los, né, quanto ao que a gente vem desenvolvendo, a gente, então, das nossas providências até o momento, né, então a gente vem participando desde o dia 13 de fevereiro, de reuniões com o MINC, com o Fórum Nacional de Secretários, né, e dirigentes de cultura. A reunião, então a gente teve uma reunião primeiramente com o Ministério, com o Fórum, depois foi constituído um grupo interno, aqui um GT interno na Fundação, composto por servidores técnicos, então, de vários setores, para o levantamento das nossas necessidades de regulamentação da lei e a sua operacionalização. Esse grupo de trabalho, então, interno, também encaminhou sugestões para a regulamentação da Lei Paulo Gustavo no GT do Fórum de Secretários, porque se seguiram outras reuniões lá junto com o Fórum de Secretários, ainda nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, que resultou num ofício que foi enviado ao MINC, então, com todos os nossos apontamentos, as nossas necessidades de regulamentação e de operacionalização, que foi consolidada, então, por todos os estados. Então, o GT interno também já elaborou um fluxograma, o interno aqui da Fundação elaborou um fluxograma de todo o processo, né, que a gente precisa para operacionalizar a Lei Paulo Gustavo em Santa Catarina, e considerando desde as ações, desde a elaboração dos planos de ação até a prestação de contas, né, porque antes da gente iniciar, a gente tem que fazer todo esse mapeamento de todo o fluxo, para a gente conseguir, inclusive, se programar e dar conta de tudo que é necessário para pôr e para operacionalizar, para pôr a lei em prática. Então, nós também realizamos já uma reunião prévia com a FEPESE, né, que é a nossa plataforma, e com a qual a gente mantém, né, um contrato, tanto para viabilizar a plataforma, como também algumas outras partes da operacionalização dos editais, né, que vão resultar dos planos de ação ou outras ações que a gente vier a realizar. Tratou, então, também da ampliação, né, do atendimento desses serviços, então, visando também a disponibilização de novos módulos na plataforma, né, etapas específicas, recursos de acessibilidade e outras que estão previstas na lei e que precisam ser ampliadas dentro da plataforma. A gente quer tentar que isso dê conta, né, até a prestação de contas. Quem participa nos nossos editais sabe que, geralmente, a contratação ela vai só até o final do processo seletivo, mas a gente está já prevendo a contratação para todos esses novos serviços, né, agregados, e também para dar conta, né, das demais etapas até o final da execução, né, até a prestação de contas. E também recurso de acessibilidade, checamos também a questão de redução a termo das inscrições orais, uma série de novas necessidades em torno da Lei Paulo Gustavo, que a gente precisa, então, tentar viabilizar. E estamos, nesse momento, também revisando, né, para lançar o novo edital de pareceristas e avaliadores, que serão necessários para avaliar os projetos, né. Também estamos providenciando a nomeação das comissões, né, especiais de organização e acompanhamento, que vão ser responsáveis, né, por organizar e compilar e organizar o plano de ação e todos os instrumentos, todos os mecanismos aí que nós vamos utilizar para dar cumprimento, né, a todos os incisos do artigo 5º, bem como do artigo 8º também. E também estamos enviando, né, queria já deixar aqui registrado, acreditamos que até amanhã a gente consiga enviar também um ofício para diversas entidades e organizações, né, da sociedade civil, relacionadas nesse primeiro momento ao setor audiovisual, mas também já estamos nos organizando para ver como que a gente vai organizar, seriam os comitês, nossos comitês, junto com a Fundação e junto com essas entidades e junto com as entidades, os órgãos, inclusive o comitê
este comitê também está lá na nossa listagem, para que nós possamos organizar juntos, né, as oitivas e determinar também, né, as diretrizes e organizar como é que nós vamos compilar, organizar isso de forma bastante capilarizada e contando com a participação de todos, mas isso de forma organizada. Então, nós vamos enviar esse ofício, essas entidades vão receber esses ofícios indicando, para a gente se reunir e pensar juntos como nós vamos realizar as oitivas, o que é necessário, para a gente construir isso junto e de forma organizada. Então, esse ofício deve estar chegando, espero até o final do dia de amanhã, para essas entidades. Nesse ofício, a gente também traz o convite, a gente lista todas as outras demais entidades que estão sendo convidadas para participar desse comitê, para que, se ainda vocês que conhecem muito bem o setor e conhecem outras entidades e outras organizações que estão atuando no momento, para que também nos indique se ainda seria necessário chamar mais alguma entidade, mais alguma organização para a gente compor esse comitê. E eu acho que para o momento é isso, então nós já estamos dando andamento a uma série de ações necessárias, né, para a viabilização da operacionalização, e nos colocamos à disposição para construirmos juntos aí e conseguirmos, né, a maior utilização possível e da melhor forma esses recursos que estão vindo aí para Santa Catarina, e especialmente para a Fundação Catarinense de Cultura. Obrigada. Obrigada, Ana Lígia. Na sequência, a gente convida para fazer uso da fala, pelo tempo de 5 minutos, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Luiz Mocarzão. Ouvindo? Boa noite, estão me ouvindo? Bem. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Tiago do MINC, a Luciane Carminati, nossa deputada estadual, a Ana Lígia, representando a Fundação, o pessoal do Congesc, e também aos vários amigos que eu vejo participando aqui, artistas, produtores, assim como vários conselheiros do SEC também. Bom, o SEC tem atuado e vem tentando atuar nesse momento. Só um minuto, Mocazel, desculpa te interromper, é que você está sem vídeo, a gente não está conseguindo te destacar. E agora? Apareceu. Bem-vindo, Okay. senhor presidente. Obrigado. Tivemos na última reunião do SEC, eu estudando a questão das oitivas, referente à Lei Paulo Gustavo. E, como o presidente da Fundação também participa do SEC, nós vamos ter na próxima reunião, no dia 22, agora uma decisão sobre se essas oitivas serão feitas independentes pelo SEC ou com a participação da Fundação. Estou ouvindo aqui o relato da Ana Lígia, e eu acho que isso pode ser feito a várias mãos, o Conselho se coloca à disposição de participar junto com a Fundação também. O objetivo é atingir o maior número possível de público no Estado. Nesse momento, o SEC está se preocupando em incentivar os municípios na reorganização do CPF. Nos últimos tempos, em função de vários problemas, inclusive do próprio desmonte do MINC, houve alteração dos municípios, com novas eleições, mudança de gestores, tal coisa, houve uma significativa desarticulação do CPF. Dos 295 municípios, o último levantamento que nós fizemos, constatamos apenas 95 municípios organizados de forma não plena. Alguns que estão funcionando, outros que não, e o SEC assumiu esse papel de incentivar a reorganização
dos CPF nos municípios, até porque isso facilita a interlocução com o poder público, mas com a sociedade civil também, e com a possibilidade dos municípios aproveitarem e participarem dos diversos editais que existem. O edital da Lei Paulo Gustavo, que, com certeza, precisamos fazer um movimento para atingir o maior número possível de municípios, e os municípios estando organizados através do CPF, isso facilita, pode vir a facilitar essa participação. Porque, claro, não é só os editais da Paulo Gustavo, nós estamos terminando um levantamento feito pela Fundação de Cultura para verificar que os editais Elizabeth Under e o edital de cinema dos últimos 3 anos, há um significativo número de municípios que não participam desses editais. E esses editais têm verba estadual para bibliotecas, para museus, para patrimônio, para uma série de atividades que há carência nos municípios, e os municípios não estão aproveitando isso. Em parte porque boa parte dos municípios não tem uma organização, uma estrutura mínima de funcionamento da área da cultura, carecem dessa organização mínima, de ter pelo menos um grupo de pessoas ou uma mínima estrutura que se dedique a verificar esses editais, a poder participar desses editais, que isso, consequentemente, traz benefícios, recursos para o município, que nem sempre a própria prefeitura tem como colocar, mas ela deixa de aproveitar isso por não ter essa infraestrutura mínima. Eu já conversei com alguns prefeitos, tive a oportunidade de viajar uma boa parte do estado e conversar com alguns bons prefeitos, mostrando a eles que essa falta de infraestrutura mínima prejudica as verbas que o município poderia estar recebendo para os seus produtores, para os seus artistas, independente de quanto a prefeitura está colocando ou não. Nós achamos que a prefeitura deve colocar um percentual na LOA e esse percentual ser direcionado aos artistas. Mas, independente disso, a falta de ter essa mínima infraestrutura dificulta com que os municípios possam receber também dos editais estaduais e da própria Lei Paulo Gustavo agora, que vai exigir que os municípios tenham uma mínima organização para participar disso, né? Essa nossa preocupação é em função até de observar que na Aldir Blanc alguns municípios devolveram recursos e outros, independente de terem aplicado os recursos nos seus municípios daquela fatia orçamentária que era própria a eles, não incentivou os seus artistas a participarem também da Aldir Blanc estadual, que distribuiu 40 milhões. 40 não, 29, 31 milhões. E muitos desses editais da Aldir Blanc não eram coincidentes com os editais provocados pelos municípios, de forma que teve município que, além de não usar o seu recurso, também não participou do edital estadual, onde poderiam ter angariado esse recurso para os seus artistas, para os seus produtores locais, para as suas atividades. Tempo. Enfim, então, o Conselho está trabalhando nesse sentido e deixa aqui um apelo a todos que quiserem fazer contato com o Conselho, possam nos ajudar nessa reorganização. Obrigado a todos. Obrigada, Mucazel. Finalmente, a gente conseguiu resolver o problema de limite da plataforma. Estamos passando aqui no chat uma lista de presença. Nesse momento, nós estamos ainda no primeiro bloco da reunião, ouvindo representantes de diferentes instituições referente às suas atuações para que tenhamos uma boa execução da Lei Paulo Gustavo no estado de Santa Catarina. Na sequência, nós iremos ouvir Célia de Bortoli como representante do Conselho de Gestores de Cultura de Santa Catarina, o CONGESP. Boa noite, Célia.
Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Célia de Bortoli, sou do Comitê Gestor do CONGES, sou aqui da região Oeste. É fundamental, né, que os gestores de cultura façam sua parte, além de toda essa movimentação, né, da sociedade artística. Se não houver um gestor no município que acolha esse recurso, que faça os editais, de nada adianta. Ontem eu estive representando o CONGES numa reunião do MINC, então o MINC vai estar presente, o MINC vai ajudar através do escritório e dos comitês, e a questão do CPF vai se tornar, neste momento, ao preencher a plataforma, isso vai sair na regulamentação, os municípios já terão que assinar um compromisso de criação do CPF, né, num prazo que vai vir, né, vão ser prazos diferentes em relação a municípios com 50 mil, mais ou menos 50 mil habitantes. Então, neste momento não precisa, vai acontecer como foi a Lei Aldir Blanc, mas para a próxima Aldir Blanc, então, enquanto a gente estiver desenvolvendo, usando o recurso da Paulo Gustavo, vão ter que também correr atrás de fazer conselho, o fundo e o Plano Municipal de Cultura. Então, acho que vai ser um momento de muito trabalho, os municípios, a gente vai precisar de todo o apoio, né, do legislativo também, para pressionar os municípios, os prefeitos, para que criem uma estrutura mínima. Eu sou de um município pequeno, de 5 mil habitantes, e é possível que a gente tenha o CPF, é possível usar recurso. Pela primeira vez, né, nos últimos anos, a gente conseguiu participar do Anderle, então tem artista, tem arte, tem cultura em todos os municípios. Então, é fundamental que o executivo faça a sua parte. Recurso existe, né? É possível fazer gestão em qualquer município, então contem com o CONGES. Quem for gestor aqui, participe das reuniões do colegiado, participe em maio do nosso fórum, né, que vai ser no município de Lages, o MINC vai estar presente, o assunto vai ser debatido também, então vai ter formas de aprender. Está sendo gestor pela primeira vez, eu também comecei assim, no momento que tinha MINC, que tinha formação. Então, vai ter formação, vai ter todo o apoio do CONGESC, do SEC, precisamos contar com a fundação também, que tenha uma via direta de contato com os municípios, que o município possa ligar, e também a gente tem o apoio da FECAM, né, como via FECAM, o CONGESC também ajudou muito na Lei Aldir Blanc. Então, uma fala rápida, né? Quem precisar, eu estou no grupão, ontem também o pessoal foi chamando, então, em relação ao CONGESC, a gente está aí para apoiar todos os gestores municipais de cultura. Muito obrigada. Obrigada, Célia. Para contemplar as pessoas que entraram depois que resolvemos o problema na plataforma, eu convido para fazer uma fala o Binho, que é o representante do MINC, que nos acompanha no nosso grupo de WhatsApp e que pode se apresentar melhor do que eu posso falar sobre ele. Bem-vindo, Binho. Oi, pessoal. Todos me escutam bem? Boa noite. Agradeço, primeiro, pela honra de poder estar no grupo lá com vocês. Assumo que reconheço que não dou conta de saber todos os detalhes, porque fui adicionado em muitos grupos, fora os tantos dos quais eu já fazia parte. Mas o desafio é esse, né? Poder estar presente o máximo possível. E não foi diferente, inclusive, agora nessa noite. Eu estava acompanhando o pessoal do Acre, porém lá a conexão da internet caiu e aí é por isso que eu migrei para cá. Então, olha que mudança, né? De Acre para Santa Catarina, atravessei o Brasil. Bom, eu sou, então, o pessoal me conhece como Binho, meu nome é Fábio, mas quase ninguém me conhece como Fábio, então podem me chamar de Binho, Riane Perinoto, e estou junto com o Thiago conseguiu fazer a fala aqui no começo com vocês, né? Então, eu estou na coordenação geral dessa mesma pasta, que é a Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a nossa função é justamente poder cumprir com capacitação, com qualificação, com orientação, e a gente vai estar fazendo essas questões, obviamente, nesse momento, pelas relações entre os entes federados, com priorização da própria Paulo Gustavo, né? Porque é o maior aporte de recursos financeiros desse vínculo que existe.
Então, eu já fazia parte do comitê da Paulo Gustavo, Comitê Nacional, fui e ainda estou na transição compondo a operativa do Comitê Nacional da Paulo Gustavo. Estamos aí numa transição de reconfiguração do comitê na operativa, né? Mas eu continuo somando lá no que for possível. E a gente vai circular muito. Acho que é uma questão importante. Não sei se Pedro pôde falar sobre isso, mas a gente vai circular muito, tanto Tiago, eu, nossa equipe e também as outras diretorias que estamos na mesma secretaria dentro do Ministério da Cultura. Então, a gente vai fazer o máximo de participações online, quanto também presenciais. Além disso, atualizar aquelas perguntas e respostas que está defasado já. A gente vai criar manuais, guias, enfim, materiais de instrução. E a gente pretende criar um fluxo que dê conta de fazer plantões, né? Alguns dias e horários específicos, fixos, permanentes, para quem quiser entrar, fazer uma perspectiva de chat, enfim, perguntas e respostas, tipo um FAQ, né? É um pouco por aí que a gente está construindo, e outros possíveis parcerias e apoios nos próprios territórios. Então, estou aqui me colocando à disposição, não vou tomar o tempo da plenária de vocês, e se precisar tirar dúvidas na dinâmica aqui de vocês, caso isso venha a aparecer, por enquanto fico aqui e tendo perguntas eu vou respondendo na medida do possível. É isso o motivo de estar sempre presente, né? Não é só se apresentar e ficar ouvindo as experiências, é de fato poder já tirar dúvidas caso faça sentido por um momento para vocês. Então, mãos à obra, agradeço mais uma vez e continuo, sigo por aqui. Se o Acre me chamar, eu vou voltar para lá, mas por enquanto eu sigo com vocês aqui. Valeu, gente. Obrigada, Binho. Na sequência, também para contemplar aqueles e aquelas que entraram depois, eu convido o deputado estadual Marquito para fazer uma fala como representante da Comissão de Educação e Cultura e convidar todos para a nossa audiência pública em relação ao tema da Lei Paulo Gustavo. Boa noite, Marquito. Boa noite a todos e todes. Quero aqui também parabenizar por essa mobilização. Aqui também acompanha o Guto Lima, que é assessor do mandato para a temática de cultura e também para a articulação do Centro Cultural e Zona Cultural do Centro-Leste de Florianópolis, né? Quero saudar todos. A deputada Luciane Carminati já fez o repasse sobre o nosso pedido de forma oral na última reunião da Comissão de Educação e Cultura para a realização da audiência pública, que já tem data e local agendados para o plenarinho da Assembleia Legislativa e também com a modalidade de forma híbrida, né? É fundamental a gente compreender a importância de mobilizar a sociedade para esse momento. A audiência acontece no dia 3 de abril, de forma com a presença de até 100 pessoas no plenário e aberta para a participação híbrida, né? A gente também já fez o convite oficialmente ao Tiago, do Ministério da Cultura, e quero também reforçar a importância de a gente saber que essa é uma primeira atividade de mobilização para todos os fazedores e fazedoras de cultura, mas também dos trabalhadores e trabalhadoras das fundações, dos órgãos públicos municipais e estadual, que são aqueles que vão elaborar e executar e realizar a execução da Lei Paulo Gustavo. Então, é importante, eu estive alguns dias atrás no Ministério da Cultura, conversando com o Tiago, entendendo um pouco dessa dinâmica. A gente também vai estar, enquanto Assembleia Legislativa e a Comissão de Cultura, Educação e Cultura, na perspectiva de promover outros editais e outros debates, né? Eu acho que é função nossa do Legislativo, e também promover o esforço profundo da importância dos trabalhadores do setor cultural, né? Dos servidores que estão ali na fundação, que são aqueles que vão executar e vão fazer acontecer as políticas públicas do âmbito do Ministério da Cultura. Então, quero deixar aqui também o nosso compromisso
Eu estou aqui numa agenda cultural aqui na região de Florianópolis nesse momento, mas fiz questão de participar e de deixar também o nosso gabinete aberto aí para todos e todas de todo o estado de Santa Catarina, tá? Nosso gabinete é o 26 ali na Assembleia Legislativa e conta com a gente aí também nessa construção. Forte abraço, gente. Obrigado. Obrigada, Marquito. Na sequência, eu convido para falar a pessoa que vai representar a União de Vereadores de Santa Catarina. E, nesse momento, não sei se ela se encontra na sala por conta de conexão. Marcilei. Só uma questão, Catarina. A Marcilei, Sim. ela me falou agora que não conseguiu entrar na sala. Então, ela enviou um áudio para mim, para a gente reproduzir para a plenária agora. Então, eu vou reproduzir aqui para a gente, tá bom? Espero que dê para ouvir. Boa noite a todos os amigos e amigas do Movimento Cultural de Santa Catarina. Muito obrigada por esse espaço. Nós tivemos hoje uma luta muito grande e uma conquista também muito importante, que foi a presidência da UVESC, que é a União dos Vereadores de Santa Catarina, uma entidade que tem 50 anos e é a primeira vez que uma mulher está assumindo a presidência. E só passo por aqui, mas quero devidamente fazer o debate com todos vocês para manifestar o apoio às lutas culturais e a necessidade dessa aproximação do movimento cultural de Santa Catarina, das suas instituições, organizações, com esse conjunto de organização dos legislativos municipais. Nós temos uma aproximação necessária a ser feita para construir objetivamente a produção cultural e espraiar todo esse movimento que vocês já há tempo vêm construindo, aproveitando esse novo momento, esse momento bom que nós temos no país. Vamos construir uma oportunidade de diálogo mais apropriado, em algum momento, diretamente com a UVESC e com todos os vereadores. Tenho certeza que vai ser possível a gente abrir espaço na instituição, nos momentos apropriados de congressos, de cursos, de eventos também, para que a gente possa construir aí alternativas e construir essa força, né, do movimento cultural catarinense. Um grande abraço. Obrigada, Clodoaldo, por tornar possível essa participação. Relembro a todos que há uma lista de presença com o formulário do Google passando no chat, para que possamos registrar as presenças aqui, ter os contatos e garantir que quem está aqui possa receber também a divulgação dos nossos próximos encontros e plenários. Com essa fala, nós encerramos o primeiro bloco dessa plenária. Agradecemos a presença de todos os representantes que se dispuseram a contribuir com este momento, ainda que como sociedade civil organizada, de forma autônoma e voluntária, nem sempre a gente consegue realizar os convites com a antecedência necessária, o que torna a presença e o comprometimento de cada um aqui uma demonstração da compreensão da importância de estarmos juntos e articulados para que a implementação da Lei Paulo Gustavo aconteça em Santa Catarina em consonância com seus interesses de origem, chegando em todas as áreas e regiões do estado de Santa Catarina, promovendo o fomento à cultura e às artes e possibilitando a dignidade dos seus fazedores. Nesse momento, nós iniciamos o segundo bloco, onde faremos informes relativos à estrutura e operacionalização do Comitê de Santa Catarina, da Lei Paulo Gustavo, e logo em seguida apresentaremos a pauta que, neste momento, merece nossa principal atenção, que é a realização de oitivas e de consultas e mapeamento dos agentes culturais. Sobre a estruturação do comitê, atualmente contamos com um grande grupo de WhatsApp, que até o início dessa reunião contava com 275 pessoas de diferentes atuações culturais e artísticas em Santa Catarina. Neste grupo, somos acompanhados pelo Binho, que falou agora há pouco, que é coordenador-geral da Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura. E, além deste grupo, nós também temos um grupo operativo,
que conta atualmente com 19 participantes que realizam atividades de secretaria, comunicação, organização das demandas regionais e nacionais que chegam ao comitê. Esse grupo foi formado de forma espontânea pelas pessoas que assumiam tarefas que apareciam durante o nosso momento de mobilização pela derrubada de vetos, pela aprovação da lei, ainda na sua fase anterior. É também esse grupo que se responsabiliza por acompanhar, então, as notícias e calendários nacionais da lei, chamar reuniões plenárias e afins. É um grupo operativo formado por pessoas dispostas a pegar tarefas e realizar reuniões e estudos sobre a lei para poder trazer para o grande grupo as demandas que precisamos atender. Nesse grupo também atuam as pessoas que estão representando hoje Santa Catarina no comitê, na operativa nacional da Lei Paulo Gustavo. Nesse momento, são 3 nomes por cada estado do país, dentro do grande grupo nacional da operativa. Em Santa Catarina, estamos representados por Bia Matar, eu, Catarina Quinas, e Clodoaldo Calai. A operativa estadual, ela está precisando, neste momento, de mais pessoas dispostas a assumir tarefas de secretaria para a organização de documentos, dados, drives, afins, e de comunicação, para criar cards, legendas e atividades nesse sentido. Essas pessoas não precisam se dispor agora, porque nesse momento de reunião a gente sabe que os ânimos ficam acalorados, mas podem considerar essa possibilidade e se manifestar no grupo de WhatsApp onde nós todos estamos, de forma a se propor assumir algumas dessas tarefas que nós carecemos de mãos para realizar. Além disso, depois do problema técnico de hoje, também é importante dizer que todas as nossas atividades são realizadas a partir de uma estrutura que não tem dinheiro. Então, a gente usa mecanismos de organização que são emprestados. Hoje, nós estamos usando a sala, do que é a sala emprestada. É uma sala que tem uma capacidade muito maior de 100 pessoas, e teve um problema técnico que a gente não conseguiu resolver com a brevidade que o encontro merecia, porque não era o nosso login e o QA estava numa outra agenda de trabalho. Então, aqueles e aquelas que também dispõem de ferramentas que podem nos auxiliar a fazer de forma mais ágil e eficiente esses encontros online, estão convidados a compartilhar essas possibilidades com o Comitê Estadual. Queremos agradecer enormemente também todas e todos que contribuíram com o nosso chapéu para tornar possível que essa plenária tenha acessibilidade em Libras. A partir do momento que este comitê avança nesse sentido, não queremos mais retroceder. Então, seguiremos fazendo arrecadações quando for necessário, fazer plenárias, para que a gente mantenha essa acessibilidade e para que possamos, inclusive, avançar em relação a outras acessibilidades que a gente venha conseguir articular. Nesse sentido, eu também gostaria de fazer o chamado para que a gente possa divulgar, a partir de agora, as realizações desse comitê para pessoas da comunidade surda, para que a gente sinta que para que elas se sintam também convidadas e integradas a participar destes momentos e destes debates. Agora, então, a gente passa para a apresentação de pauta em relação às oitivas e os formulários que elaboramos como uma proposta de modelos daquilo que a gente precisa, neste momento, organizar e reunir enquanto dados estadualmente. Além da lista de presença que está passando no chat, nós também estamos passando no chat o link com o grupo de WhatsApp, para quem está nessa reunião e não está lá no grupo, possa se integrar. Agora eu convido o Edson e a Dagmar, que fazem parte da nossa operativa estadual, para fazer o uso da fala
para a apresentação do tema das oitivas e dos formulários que nós elaboramos. Eu peço só um pequeno detalhe, um tempinho, por favor. É que eu estou registrando aqui os links dos formulários para que vocês depois possam acessar, tá? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, a todas, todos os presentes. Muito tem se falado sobre as oitivas e eu acho que essa é uma palavra que está trazendo junto uma dúvida muito grande. Afinal, o que são oitivas? O que é para acontecer nestes momentos? A expressão oitiva ela é tomada emprestada da área jurídica e ela se traduz por escutar. E é exatamente isso que deve acontecer. O artigo 4º, parágrafo 2, é que define muito claramente que é responsabilidade e é obrigação, atribuição da gestão realizar as oitivas. Para aqueles que já participaram da escrita de um plano municipal de cultura, as oitivas são aquelas reuniões prévias que são realizadas para juntar ideias, para identificar demandas da comunidade, da área da cultura, e que depois são compiladas, são ajuntadas para gerar o plano. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? De muitas formas. Eu posso escutar somente os agentes culturais, eu posso convidar somente as empresas que atuam na área, eu posso escutar as setoriais de forma individual, eu posso identificar as comunidades onde a cultura tem uma manifestação mais forte e escutá-los. Não existe uma receita pronta. O importante é penetração e escuta. E nessas escutas, vocês vão escutar, no primeiro momento, vocês vão escutar demandas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela outra coisa. De repente, na segunda, na terceira, na quarta oitiva que vocês estiverem fazendo, vocês vão começar a ver que as coisas começam a convergir. E aí vem o trabalho de compilação de todas essas informações no sentido de gerar um resultado que é o plano de ação. Então, nós temos aí 70% do dinheiro previsto para Paulo Gustavo, que por lei está destinado para o audiovisual, e 30% por uma negociação que foi feita na época da lei, destinado às outras setoriais. Todas as outras formas de manifestação cultural estariam dentro destes 30%, todas as outras que não as do setorial de audiovisual. O Tiago está aí presente, talvez ele mais tarde possa até nos explicar um pouco melhor, mas existem alguns movimentos aí que vão ser esclarecidos, algumas dúvidas que vão ser esclarecidas com a regulamentação. Quem pode, quem não pode, quais são as atividades, exemplos de coisas que vão poder participar do edital de audiovisual e qual que fica nas outras setoriais. Bom, eu não quero me alongar, então, em resumo, oitiva, escutar as demandas dos agentes, anotar, escutar, anotar, resumir, juntar e montar um plano de prioridades, do que é mais importante. Isso vai sair naturalmente, vocês vão perceber. Tá? E para isso, para dar um pequeno norte para cada iniciativa, seja estadual ou municipal, o comitê criou 2 formulários baseados em outros formulários que nós fomos usando como exemplos, nós mesmos discutindo, para que é a nossa contribuição, é a nossa proposta, tá? E isso aqui deve ser utilizado como um exemplo, como uma base. Em momento nenhum queremos nós impor o uso desses formulários. E qual é o objetivo deles? Permitir que sejam feitas
entendimentos levantamentos preliminares. Tá? Então, quando você chega na primeira oitiva, você precisa organizar. Então, use os formulários, inspire-se nesses formulários, derive-se as suas perguntas iniciais, coloca isso para rodar uma semana antes. Se você tiver 2 respostas, você teve 2 respostas. Se você tiver 100 respostas, show de bola, você teve 100 respostas. Esses formulários não perguntam sobre valores de investimento, mas eles tentam identificar que áreas, quais são as demandas que se tem mais interesse, que a área tem mais interesse. Ok? Então, tá? Beleza? Estamos à disposição, o grupão está ali, vocês têm o link para entrar no grupão, quem tiver dúvidas é só mandar ver. Catarina, obrigado. Obrigada, Edson. Na sequência, nós, então, entramos no terceiro bloco da nossa plenária, com a proposição de que se inscrevam através do chat aquelas que tenham questões a contribuir com os dados que foram trazidos até este momento, para aprofundá-los, para refletir sobre eles, ou aqueles e aquelas que tenham também dúvidas em relação à LPG de forma diversa. Nem todas as respostas serão trazidas neste momento. Como a reunião está sendo gravada, elas serão, então, compiladas e a operativa estadual vai buscar as respostas que forem necessárias na sequência. As inscrições podem ser feitas no chat e começamos, então, com a nossa conselheira do audiovisual do Estado de Santa Catarina, Dagmar. Boa noite a todos, todas, todos. Obrigado, Catarina. Parabéns pela condução desse momento, parabéns ao comitê, pela organização e principalmente pela força-tarefa enquanto sociedade civil, né? Porque é isso que a gente entende que é a nossa contribuição nesse processo. Queria só contribuir um pouquinho à fala do conselheiro Edson, né? E trazer também o comentário da Cíntia ali no chat. Obrigado, Cíntia. Esse recurso dos 70% é realmente um recurso do Fundo Setorial do Audiovisual que estava estancado lá. Então, é um recurso que precisa ser distribuído para esta área. A nossa contribuição dentro, né, do comitê foi construir e levar ao SEC também na nossa reunião que a gente teve com o secretário, levar junto com o SEC, a reunião que a gente teve com o secretário, a colaboração que a gente poderia fazer. Para isso, a gente reuniu o GT do audiovisual, da setorial do audiovisual dentro do SEC, que tem representantes de todas as entidades e das mesorregiões. Trabalhamos um formulário com a linguagem específica do audiovisual e temos um outro formulário que é para as outras áreas, aqueles 30% que está sendo trabalhado por um grupo representativo dessas outras áreas. Esse formulário será uma sugestão, né? A Ana Lígia tem acompanhado ele também, será uma sugestão que a gente leva via SEC para a FCC aplicar, porque é a FCC que é o ente e que tem a obrigação dessas oitivas, né? Então, nós, enquanto sociedade civil, enquanto setorial do audiovisual, estamos, né, construímos esse formulário o mais alargado possível. E esse formulário, ele terá dois processos. A gente construiu primeiro o formulário para a aplicação do recurso estadual, né? E aí agora esse GT entra num trabalho coletivo novamente para construir um formulário de sugestão aos municípios, porque são processos distintos. O Estado tem um recurso, o município, dependendo do recurso que vem, tem outra característica. Então, não é tudo que pode ser igual, né? Então, a gente vai trabalhar nesse outro formulário para que também a FCC e a sociedade civil no Estado possam
né, a trabalhar junto com os entes federados aí dos municípios, dialogando com os seus gestores. Essa é a nossa contribuição, e que bonito ver esse momento. Parabéns para todos nós, sociedade civil, aqui de peito aberto e muita coragem trabalhando nesse processo. 10 segundos. Obrigada. Acabei antes, fiquei com crédito. Obrigada, Dagmar. Para que a gente consiga ter uma reunião que não se alongue por toda a madrugada, a gente propõe que as falas dos inscritos deste bloco tenham um tempo de 2 minutos. O Edson vai fazer essa mediação em relação ao tempo para avisar quando ele está chegando ao fim, para que a pessoa que está com a fala possa se organizar para encerrar o pensamento. A ideia é que a gente consiga ter essa harmonia de tempo da reunião e não censurar falas, né? De qualquer forma, a gente ainda só tem 2 pessoas inscritas. Então, aqueles e aquelas que quiserem se inscrever, podem se inscrever, e a pessoa que, assim como já alguém começou a fazer também, tiver questionamentos que quiserem enviar como pergunta escrita pelo chat, também pode fazer desse modo. Então, eu convido agora para falar a Cíntia Bittar. Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal. Serei breve. Obrigada por essa oportunidade, né, desse encontro. Complementando sobre a questão do audiovisual, é uma questão que a gente tem visto algumas dúvidas realmente em relação a isso, né, nos outros lugares também. A origem da lei é trazer de volta o superávit dos fundos, Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual para os setores. A origem dos recursos do FSA, do audiovisual, vem de uma taxa que só pode ser empregada no audiovisual, chamada Condecine. Isso é a origem da lei. E o discurso de que esses 2,8 bi seriam para o setor audiovisual vem sendo dito aí desde o texto da lei, desde 2021, né? As entidades do audiovisual estiveram presentes no Congresso o tempo todo para a gente garantir essa lei. A gente esteve juntos na ADI, no STF, né, na ação de inconstitucionalidade, com a ministra Carmen Lúcia, estivemos pessoalmente lá para garantir a derrubada do MP. Então, é um valor importante que o setor está contando, né? A gente tem obras de fácil entrada, né, também como curta-metragem, que é uma obra audiovisual, que pode ser, vamos ver como é que vai ficar, né, regulação e tudo, mas assim, como pessoa física, não é impor uma visão somente empresarial, do audiovisual, não é, assim, pensar que só as grandes produtoras vão ter esses recursos. E veja, não é muito dinheiro assim. Para vocês terem uma ideia, o município de Florianópolis é 2 milhões para produção, que hoje não pagam longa-metragem BO. Então, fico aqui à disposição também para a gente conversar como Santa Cine e como API. Obrigada, Cíntia. Agora eu convido para falar Nelson Mota. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos. Parabéns aí por esse grupo aí que está carregando o piano, literalmente. A minha pergunta é uma pergunta bem rápida, e assim, talvez, como eu fui daqueles que ficaram esperando para entrar, talvez vocês até já debateram isso aqui. Se já debateram, me respondam no privado. Alguma perspectiva de calendário aqui do Estado em relação a tudo, a chegada dos recursos, a aplicação da lei, enfim, uma perspectiva de temporal de calendário aí? Se já foi debatido, esqueçam. E responde no privado, como eu já falei. Obrigado. Parabéns. Obrigada, Nelson. Assim como o Nelson traz uma pergunta, nós temos outras perguntas no chat, então eu vou ler as outras perguntas para a gente abrir um bloco de respostas, já que a gente ainda não tem outras pessoas inscritas para falar, tá? Tem aqui uma pergunta dizendo: pelo que percebi e ouvi, não é necessário esperar a regulamentação da LPG para realizar as oitivas e muito menos para adiantar o plano de ação. É uma pergunta. A gente tem um outro comentário da Paloma aqui. Convido a Paloma, inclusive, para falar, se ela tiver vontade, em relação ao comentário que ela fez. Se puder, né? No caso, não é uma obrigação.
Então, nós temos... Oi, Catarina, posso comentar? Não, é só que esse Obrigada. texto... Não vou ligar o vídeo que eu tô meio descabelada, tá? Assim, é o texto que eu retirei da cartilha, né, da Paulo Gustavo, é uma cartilha para gestores e gestoras públicas, que até a Cíntia foi uma das pessoas que produziu, se eu não estou enganada, ou fez ajudou, né, auxiliou. E ali tem uma explicação bem evidente do que se compreende como audiovisual. Obviamente, isso vai ser regulamentado, né, nesse mês, mas já dá para ter uma ideia do que a lei trata, né, e como o audiovisual pode trazer outros agentes de cultura, né? Só isso. É um e cola. Certo, obrigada, Paloma. A gente fez, então, um e-mail para o Comitê de Santa Catarina. Com isso, nós estamos na organização de um drive para poder disponibilizar esses materiais de consulta para todos o quanto antes. Por isso que a gente também fez um pedido de mãos para ajudar na secretaria do comitê, para ajudar a reunir esses materiais. Com certeza, a cartilha é um dos materiais que a gente vai colocar ali. Agora, para responder as duas perguntas que foram feitas em relação à espera ou não da regulamentação para as oitivas e do calendário, que foi o Nelson que trouxe, eu chamo, então, o Edson para comentar. Acho que é isso, né, Edson? Você está com a mão levantada para isso. Isso. Exatamente, a pergunta ali foi bem nessa parte de oitivas, porque, como eu falei como eu citei na minha fala, é a novidade, né? Está todo mundo sendo desafiado, todos os gestores, vão ter que fazer oitiva para aplicar a lei, para investir, para gastar, para definir aonde que vai ser gasto, onde vai ser direcionado esse dinheiro. Bom, vamos lá. A lei tem um artigo que diz explicitamente que as oitivas devem iniciar após a publicação da regulamentação. Gente, não esperem. Se vocês esperarem para cumprir o que está escrito na lei ali, e esperarem a publicação da regulamentação, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque você vai precisar de 1 a 2 semanas, por exemplo, para fazer uma organização. Enquanto você está organizando o local, chamando o pessoal e tudo isso, você pode, por exemplo, pegar os nossos formulários e aplicar. Deixa eles correndo em paralelo. Mas eles não são includentes. Tem muita gente que precisa busca ativa, porque não tem celular, não tem como responder. Não importa. Neste primeiro momento, esses formulários são um preliminar, é só para ter uma ideia do que discutir. E aí, façam busca ativa. Dica, usem aqueles... como é que é o nome? Agentes de saúde, tá? Os agentes de saúde, eles têm uma capilaridade enorme. Eles vão poder ajudar. Façam ofícios, mandem para a Secretaria de Saúde, digam, eu quero falar com os coordenadores dos agentes de saúde. Expliquem para eles a situação, mostrem para eles a situação. Vocês conhecem alguém que faz cultura, algum senhorzinho, alguém que precisaria, que talvez está... Vai lá, chama essas pessoas, tragam essas pessoas, escutem essas pessoas. Tá? Porque aí, quando sair a regulamentação, você já tem todo esse caminhar, já está pronto. Aí é fazer o plano de ação, registrar e acabou. Porque depois que a plataforma estiver aberta, a própria lei diz, são 60 dias. Então, você esperar a regulamentação, estudar a regulamentação, fazer as oitivas, escrever o plano de ação em 60 dias, é só Houdini mesmo para conseguir fazer um negócio desse, ou um grupo de notáveis que se senta numa salinha lá e sai escrevendo, mas esse não é o objetivo da lei, tá bom? Então, sim, façam as movimentações, comecem a explicar aos seus gestores municipais que essas coisas precisam estar acontecendo, elas precisam já estar caminhando. Mas o Ministério agora diz que vai demorar mais 30 dias. Poxa, por que eu vou fazer agora? Eu tenho outra... Você ganha mais 30 dias para fazer com calma. Mas não deixa para fazer na última hora. Não vai dar tempo, vai por mim.
Já tem gente aí que está fazendo as contas e está vendo que se o dinheiro começar, se o dinheiro não vier agora em julho, começo de agosto, não executa esse ano. É matemática. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigada, Edson. Acredito que sim. Estou esperando fixar Libras na tela. Aí. Em relação à questão do calendário também, aqui trouxeram nas falas Tiago e Binho, que são representantes do MINC, essa notícia em relação à prorrogação da equipe de trabalho que faz a regulamentação e que a proposta é que saia, então, até abril esse processo de regulamentação. Então, esse é o calendário, a notícia mais atual e oficial que temos em relação a esse assunto. Mas, como diz o Edson, há muito trabalho para fazer enquanto isso, né? Inclusive, estarmos presentes na audiência pública, que acontece agora, no início de abril, é uma das tarefas importantes para que a gente consiga se organizar. Nós estamos com algumas pessoas com problema no áudio, talvez entrar e sair de novo na sala possa ajudar a resolver, se alguém puder colocar isso no chat, seria interessante. E a gente tem aqui algumas outras perguntas no chat. Uma delas é em relação a como cobrar dos gestores que estejam organizados. E o Giancarlo gostaria de falar. Então, Jean, você tem 2 minutos para falar agora na sua vez. E o Edson faz essa cronometragem do tempo. Então, se puder passar tempo, ele vai avisar quando faltar 1 minuto. Boa noite, pessoal. Eu falo de Turvo. Eu gostaria de saber, na verdade, exatamente parecida um pouco com a pergunta anterior, que é essa questão da data desse processo, assim, das datas desse processo. Talvez se o Binho ou enfim, o próprio Fábio souber falar isso ou puder nos falar mais ou menos de ideia de datas, a regulamentação, a gente sabe que deve sair isso final de março, início de abril. Depois, quanto tempo depois? 60 dias para a prefeitura lançar o seu plano de ação? Eu gostaria de entender um pouquinho desse processo, entende? Assim, quanto tempo depois para lançar os editais, né? Como é que isso se dá, se executa ainda esse ano, é o ano que vem? Enfim, eu não sei se eu me fiz claro. Então, nós temos a pergunta em relação aos gestores e agora a pergunta em relação a esse calendário mais detalhado que o Giancarlo trouxe. E eu deixei passar, peço desculpa, a inscrição do Daniel Lima. Mas agora sim, Daniel, por gentileza. Olá, boa noite. Eu peço desculpas, eu estou sem câmera. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês por todo esse processo que está sendo executado. E eu gostaria de dizer que, aqui representando a Associação de Jogos do Estado de Santa Catarina, dos estúdios que desenvolvem, falar que a gente está aqui à disposição para falar um pouco mais sobre as demandas do setor e falar que nós também estamos aqui caso vocês precisem para a parte de tecnologia, como havia sido citado, que vocês às vezes precisam de alguma demanda, alguma coisa. Então, caso precisem, nós também estamos aqui presentes para isso. E também para mostrar um pouco sobre os números e como que os jogos poderiam se encaixar dentro do audiovisual. Seria isso, no caso. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Como eu falei no início da abertura desse bloco, nem todas as respostas competem a este comitê. Então, aquelas que a gente não conseguir acessar as respostas, nós levaremos para o MINC ou as instâncias que competem para tentar responder elas assim que possível no nosso grupo de articulação no WhatsApp e no nosso Instagram, caso ela seja uma demanda coletiva, de interesse coletivo.
Nós não temos mais nenhuma pessoa inscrita que ainda Catarina, não falou, então nós vamos... É que a Cíntia pediu reinscrição, não sei se você viu. A Dagmar pediu também, mas eu só estou dando uma conferida. Tem o Leonel com a mãozinha levantada. Então vamos dar prioridade às pessoas que ainda não se colocaram e, na sequência, a gente vai, então, para um bloco de reinscrições para também encaminhar para o fim a nossa reunião plenária de hoje, conscientes de que brevemente teremos que fazer uma outra. Então, agora sim, temos mais pessoas na fila para falar. Eu convido o Leonel, que tem 2 minutos, na sequência, Ana Clara Marques. O link para a entrada no grupo está circulando aqui no chat, a Bia acabou de compartilhar ele, e também está circulando no chat, vou colocar de novo, o link que dá acesso à nossa lista de presenças de hoje. Ela é importante para que a gente possa divulgar as respostas que foram das perguntas que foram feitas aqui hoje com essas pessoas, e também para que a gente possa usar isso como um canal de dados para a convocação das nossas próximas plenárias. Leonel está inscrito para 2 minutos de fala. Bem, então, boa noite às companheiras, aos companheiros, a todos e todas e todas. Eu quero agradecer aí pela primeira vez a participação, né, desse comitê, esse grande comitê, enfim, da Lei Paulo Gustavo. Eu faço parte do setor de cultura do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui do estado de Santa Catarina, que também a gente contribui nessa parte da questões cultural dentro das áreas de assentamento, acampamentos, enfim, aonde se estabelece a organização do Movimento Sem Terra, dentro dos assentamentos e nos municípios, em vários municípios, né? A minha colocação, pergunta, como que as organizações sociais, né, seja ela não só o MST, mas, enfim, você tem outras pessoas que também representam as organizações sociais do campo, como que a gente pode também se inserir nessa participação durante esse processo, vendo-se que tem em vários municípios, né, abrangendo as áreas da reforma agrária, por exemplo, entre escolas, comunidades e assentamentos, que é onde temos grupos, N grupos relacionados à cultura, questões da música, do teatro, da dança, né? E como que a gente também se insere nessa questões das atividades. Minha questão é essa pergunta aí. Obrigada, Leonel. Agora, para falar, Ana Clara Marques. Antes da fala da Ana, eu gostaria de fazer uma observação em relação a uma pergunta que teve no chat, que é onde acessar os formulários que este comitê elaborou como proposta e modelo para ser alterado e usufruído por nós em Santa Catarina. O Edson acabou de compartilhar os links que dão acesso a esse formulário lá no nosso grupo de WhatsApp, e na sequência do repasse dessa reunião, nós iremos compartilhar esses links no Drive do comitê para livre acesso e compartilhamento de todos, e fixando esses links também na descrição do nosso grupo, de modo que ele fique fácil de achar e acessar e compartilhar, que é esse o interesse. Ana Clara, boa noite. Boa noite. A minha pergunta segue um pouco o sentido da pergunta do Leonel. 70% do edital é para audiovisual, 30% para demais áreas. Dentro dos 70% de audiovisual, considerando documentários e produções audiovisual, elas podem ser integradas, tipo um documentário sobre artes visuais, um documentário sobre dança.
de maneira que duas linguagens estejam integradas? Sem que esse, por conta da temática, caia fora dos 70%. Essa Eu posso contribuir, Catarina? Com a dúvida dela? Nós temos várias perguntas que estão sem respostas neste momento e temos 2 pessoas inscritas para a fala. Nesse caso, sabendo que a Dagmar está gravando nesse momento, eu vou deixar que ela responda e, na sequência, a gente passa para a Carmen e para a Maria Fernandes. E durante a fala da nossa Dagmar, eu peço que aqueles e aquelas que ainda queiram fazer suas perguntas e se inscrever, façam durante a fala, porque a gente vai encerrar esse bloco das primeiras inscrições agora, porque já estamos batendo 22 horas, o nosso teto é 22 horas, mas entendemos que a gente vai ter que estender um pouquinho para assimilar já as participações que estão manifestas. Pode responder, Dagmar. Obrigada, Catarina. E a Ana Lígia, também da Fundação, se colocou à disposição para algum questionamento que ela possa contribuir. Quanto a essa pergunta, o audiovisual é uma área fantástica, né? Ele é transversal. Então, a gente pode, sim, fazer uso dele para contemplar outras diversas áreas. Por exemplo, a gente tem uma comunidade quilombola, né? Que talvez não consiga ser contemplada ou não tenha alguém que possa construir um projeto, algum processo dentro das outras áreas. Vamos fazer uso da ferramenta do audiovisual para construir um documentário, para trazer dentro dessa linguagem aquela transversalidade de outras áreas. Então, sim, né, dentro do audiovisual, a gente pode contribuir para as demais áreas. Né? E queria aproveitar para trazer uma fala que é muito importante, que é o espírito dessa lei. É uma lei de emergência cultural, é um recurso, sim, que estava lá estancado do audiovisual, mas é democrática. Eu acho que é a lei mais democrática que a gente já teve. O recurso mais democrático que vai vir para todo esse tecido cultural do país, sabe? Então, sim, precisa ser enxergado tudo, desde a questão de mercado, eu estou falando especificamente do audiovisual, tá? Onde grandes produtoras, né, poderão estar propondo ali com recursos um pouquinho maiores, mas a gente precisa entender que o recurso precisa chegar na ponta e para todos, sabe? Que todos têm o mesmo direito, né? E de que precisamos fazer com que as pessoas que não têm uma grande produtora acessem, sabe? E possam construir formatos dentro da linguagem do audiovisual que possa também ser transversal com as outras áreas. Então, dependendo da regulamentação aí, claro que tudo pode ser construído. Eu acho que a Ana Lígia pode trazer essa contribuição de uma forma muito precisa, porque é o ente, né? E o ente tem esse compromisso de enxergar onde o Estado tem que ir. O Estado tem que estar presente, principalmente onde ele não está. Obrigado, Catarina. Eu te agradeço, Dagmar. Antes de abrir para a Carmen e para a Maria, eu vou chamar a Ana Lígia, que talvez possa trazer respostas às perguntas que já forem abertas, para a gente não acumular muitas questões sem reverberação. Ana Lígia, por gentileza. Bom, vocês me ajudem a resgatar aqui, porque como eu tive que estava travado para mim, eu tive que atualizar, eu perdi algumas que talvez eu pudesse colaborar. Partindo desse ponto, né, que está se discutindo, obviamente, o audiovisual, ele acaba contando com profissionais de outras áreas, né, artísticas, mas a gente tem que entender, e aí a Dagmar citou a questão do espírito da lei, né, o espírito da lei são ações emergenciais para mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor. E no caso do recurso do audiovisual, sobre o setor audiovisual, certo? Então, assim, o espírito da lei não é para entrantes, é para mitigar aqueles proponentes que já estavam atuando, os produtores que já estavam atuando e que foram impactados pela pandemia. Este é o espírito da lei, tá? Então, a gente, e por isso também que não será possível, isso aí é taxativo, a lei, até porque a origem dos recursos, como a Cíntia já colocou aqui, elas são de fundos diferentes, né, que foram contingenciados aí ao longo dos anos, e que, por exemplo, o recurso do audiovisual,
ele só pode ser utilizado no audiovisual porque, na verdade, ele é fruto do Condecine, que é aplicado sobre a própria produção do audiovisual. Então, o remanejamento após, por exemplo, entre os artigos 5º e 8º, isso já está de forma pactuada que não vai poder haver. Que vai poder haver, e eu estou dando isso, uma devolutiva, porque o MINC nos deu uma devolutiva também para nossas reivindicações via fórum, né, de dirigentes e gestores estaduais de cultura, né, taxativo quanto a isso, e em relação aos incisos ali do audiovisual, porque o audiovisual ele é dividido em incisos, né, então, produção, sala de cinema, enfim, entre eles, se não houver demanda, se isso for pactuado também com o setor, e houver justificativa, o MINC já se manifestou sobre o possível acatamento da gente poder fazer esse remanejamento entre os incisos do audiovisual, mas isso não vai ser possível entre os artigos 5º e 8º, né? Quanto à questão aqui que foi também bastante levantada, não precisa esperar a regulamentação para fazer as oitivas, não precisa. Mas, na prática, as oitivas têm que evoluir também dentro da possibilidade do que a lei e, consequentemente, o que a regulamentação vai nos permitir, né? Porque a gente já sabe que, apesar da lei contemplar uma série, ser bastante ampla nesse sentido, na prática, por conta de prazo, por conta de uma série de questões, talvez não seja possível contemplar. Então, existe uma diferença entre, às vezes, o que se quer e aquilo que é possível. E isso nós, de fato, só vamos saber ao final, quando o MINC, de fato, publicar a regulamentação. Mas nada impede que a gente já comece, como eu falei no início da minha fala, né, nós vamos convidar o SEC, vamos convidar este comitê, as diversas entidades, no caso do audiovisual e também das demais setoriais, enfim, nós estamos organizando para isso, e para que a gente já pense, né, quais são os meios, vai ser formulário, depois nós vamos fazer reunião, para a gente justamente construir esse calendário das oitivas, os meios e também as diretrizes. Por quê? Porque nós da Fundação, nós precisamos garantir também que essas oitivas, mesmo essas que vocês, de alguma forma, já estão fazendo voluntariamente, o que é muito legal, porque vocês já vão também afinando aquilo que vocês demandam, né, as demandas de vocês, mas é importante que isso seja organizado de forma que a Fundação possa validar esse trabalho, inclusive, de vocês. Inclusive, por isso que nós precisamos nos reunir, pensar conjuntamente, validar conjuntamente os meios, os formatos e um calendário de realização dessas oitivas, né, e formas da gente ter isso registrado, né, para nós é muito importante, no órgão executivo, o registro, né, de tudo isso, por meio de atas, por meio de documentos, para a gente poder realmente ter essa validação desse trabalho que está sendo feito. E falar que, na verdade, a gente já começa a ouvir o setor no nosso dia a dia, mas a gente já começou a ouvir o setor desde a criação da lei, né? A gente acompanhou aqui em 2021 várias reuniões também, porque, de certa forma, a ideia da lei já era contemplar a demanda, né, a expectativa do setor. Então, a gente vai ter que fazer um meio de levantar demandas para ver, por exemplo, quais vão ser os incisos que a gente vai trabalhar, quais são os instrumentos, porque talvez precisaremos fazer diferentes instrumentos, né? Talvez não conseguimos resolver num edital, teremos que fazer mais de um, talvez teremos que fazer convênios também, entende? Talvez teremos que fazer operar com mecanismos diversos para poder dar conta das várias demandas, e no audiovisual que ainda é dividido em inciso, inclusive apoio a empresas e coisas do tipo, salas de cinema, a reforma, a gente vai ter que realmente pensar. Então, vai ter um primeiro momento de estabelecer esse plano de ação, né? Basicamente, quais vão ser os instrumentos que vão nos dar a operacionalização disso tudo, e depois, no segundo momento, que é as regras mesmo, que é o que, de fato, a lei coloca, que são essas regras, né, as diretrizes que regem os instrumentos em si. Então, que aí é o edital, né? Então, nós vamos discutir ali as diretrizes dentro do edital. Então, a gente tem um processo gradativo de construção desde o plano de ação
até o instrumento, até a aplicação dos instrumentos em si, que a gente for pactuando na relação da demanda e do que é possível, enfim, como sempre. Falar também que construir esse calendário também está dependendo do ponto de vista dos gestores municipais, estaduais, e principalmente, acredito que isso vai cair bastante sobre os gestores municipais, né, que o MINC nos deu uma devolutiva, né, de que, conjuntamente à aplicação da lei, nós vamos ter que instituir sistema plano e fundo, né, conselho plano e fundo, e com prazos aí, 120 dias para estados e 180 dias para municípios. Deixa eu pegar direitinho aqui. Estado 120 dias pelo fundo e conselho, né? Ainda bem que, assim, a grande maioria dos estados já está com tudo organizado, nós ainda precisamos regulamentar o fundo, mas nós já temos o fundo criado, mas seria necessário regulamentar ainda o fundo, nesse prazo ainda de 120 dias após o recebimento do recurso. Então, além de todo o esforço para implantar a lei, nós vamos ter ainda alguns outros esforços. Municípios com mais de 50 mil habitantes, o retorno do MINC é 180 dias para a implantação de conselho e fundo e 1 ano para o plano. E municípios com menos de 50 mil, 1 ano para conselho, plano e fundo. Então, vai ter que ter todo um esforço ainda de municípios e estados para correr paralelamente com essa questão. Deixa eu ver o que mais, me digam aí se está faltando alguma coisa, com certeza falta. Ana, também a gente não tem essa obrigatoriedade de responder todas as questões agora, porque nós... Eu aqui no chat para ver se eu tenho mais alguma que eu possa responder. Porque nós também temos interesse de tornar essas perguntas objeto de texto para compartilhar nas nossas redes, de forma que também outras pessoas possam acessar, porque as perguntas de muitas vezes são questões coletivas, né? A Lia tem uma pergunta aqui, que não sei se o pessoal do MINC está aí, mas também teve uma posição deles ali, que é em relação recursos para adequação de espaços para exibição audiovisual, né? Então, a gente também fez um levantamento numa questão muito importante, como a maior parte das salas estão justamente, às vezes, sob responsabilidade também de entes públicos, né, da possibilidade de a gente usar diretamente esses recursos nas próprias salas dos próprios entes, né, municipais e estaduais. Houve um aceno positivo, enfim, mas de forma que também não concorra se houver uma demanda de salas privadas, né? Mas a gente sabe muitas vezes que esses espaços que realmente salas alternativas e que não compõem as redes de cinema, né? Porque a lei é taxativa quanto a isso, né? Ela impede a utilização em salas comerciais que pertencem a redes, né? Então, e aí nesse outro sentido sobram geralmente essas salas menores que, na grande maioria, estão justamente sob a responsabilidade dos próprios entes. Só vou rapidinho aqui. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu tenho certeza que eu esqueci alguma coisa que era bem importante eu falar. Mas nós vamos te lembrar com essas perguntas por escrito, então não tem problema. Sim. Tá bom. Tá bom? A gente, a partir de agora, abriu a porta do diálogo, não fechamos mais até a hora da prestação de contas. É isso. Nós temos, então, por inscrição, que a Bia organizou para mim a ordem, agradeço, Bia, que às vezes nos comentários eu me perco, as últimas falas de primeira inscrição da noite, que são Vanderlei, agora eu perdi de novo, Vanderlei, depois Carmen e depois a Maria Fernandes, é isso? Bom, eu sei que é o Vanderlei, depois eu resumo o outro. Bem-vindo, Vanderlei, vem compartilhar a experiência de Itajaí, por favor. Boa noite a todas, todos, todes. Então, Itajaí, a gente já fez a nossa primeira oitiva, e na última segunda-feira a gente teria marcado 2, e a gente fez a primeira, deu um grupo com bastante adesão, mais de 60 pessoas, de todas as setoriais, inclusive tivemos municípios aqui da ANFRE, da nossa região, que também participaram para ver como é que, né? Então, não foi feito nada de diferente do que está se falando agora, simplesmente se organizou,
né, começou a se colocar a organização no nosso processo. Então, da primeira oitiva, nós tiramos um grupo de trabalho, que hoje está em um grupo de 16 pessoas, fora a equipe da Fundação Cultural. Na última segunda-feira, a gente já fez a primeira oitiva de plano de trabalho, fazer um plano de ação, de como a gente vai chegar nos bairros, nas comunidades, e como a gente vai estender essas oitivas pela cidade. Então, disso a gente já partiu para organizar papéis de trabalho, já conseguimos mapear 16 polos da cidade, onde funcionam também o nosso projeto Arte nos Bairros, que daí a gente também tem os parceiros nossos, que são os professores do Arte nos Bairros, dentro das principais escolas do município, né, que tem os alunos do 9º ano, grupos de EJA, e nesses lugares a gente vai fazer oitivas à tarde e à noite. À tarde para contemplar professores, alunos da rede, e à noite a comunidade que ali próximo fica. Então, a gente de largada já do dia 10 ao dia 15 de abril, a gente já vai estar fazendo toda essa ação já nos bairros, né? Então, depois, se a gente sentir essa necessidade maior disso, também já temos contatos também com a Secretaria de Saúde, dentro dos nossos polos, dentro das nossas equipes internas, né, de clientes internos das secretarias, Secretaria de Obras, enfim, a gente também vai fazer esses trabalhos, que às vezes a gente procura muito abraçar toda uma comunidade e esquece que a gente tem secretarias que também podem ter pessoas que também estão à margem, às vezes, do nosso próprio conteúdo e trabalho que a gente faz dentro das secretarias, como Fundação Cultural, Departamento de Cultura e afim. Então, é isso, só para dividir para vocês que a gente já começou esse cronograma, a gente já está, assim, vamos fazer uso também dessas perguntas, desses questionários para complementar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer também um pouco da fala nesses lugares, a gente já está preparando um material para explicar um pouquinho do que são as leis, até para quebrar um pouquinho e trazer um pouco para, né, para esse pessoal que não conhece como funcionam as leis, a lei federal, né, a lei Rouanet, para desmistificar um pouco. A gente está preparando também um pouco disso, porque a gente entende que essa oportunidade que a gente vai ter é muito importante para que a gente consiga também se fazer entender no contexto das leis do Brasil como um todo, né, das estaduais, federal, municipais, enfim. Então, é todo esse trabalho que a gente já começou. Em cada oitiva vai um representante da Fundação Cultural, um diretor, e ali vai mais 3 ou 4 pessoas de cada setorial. Então, a gente vai se dividir. Então, no mesmo dia, a gente vai estar tendo uma oitiva, 5 oitivas provavelmente vão estar acontecendo no mesmo dia. Então, cada diretor da Fundação Cultural vai estar acompanhando enquanto fundação, enquanto governo, e depois também a sociedade civil, por meio do Conselho de Cultura setoriais, vai estar acompanhando e ajudando e auxiliando. Então, a gente pegou e articulou esse braço de povo. Nós temos a Dete Peixeira, aqui de Itajaí, que também já se prontificou em fazer vídeos para colocar no WhatsApp com as informações, com o convite, vai passar junto com o carro do ovo nos bairros, chamando para esses encontros. E é isso, gente. Queria dividir essa experiência com vocês. E eu acho que, se vocês tiverem oportunidade de abraçar, eu acho que vai ser um bom senso para nós, eu digo senso de pesquisa, de laboratório, de informações que a gente vai conseguir trazer para depois a gente trabalhar em outros editais e planejamentos para o nosso trabalho. Os gestores que puderem aproveitar essa oportunidade vai ser incrível. Obrigado, gente. Obrigada, Vanderlei. Já fica aqui a nossa provocação para buscar uma plenária para gestores, né? Porque assim a gente pode fazer trocas específicas para esse segmento, e aí trocar experiências como a de Itajaí vai ser bastante importante para estimular que isso aconteça no estado inteiro. Agora, só eu de gestor me prontifico, né? E o convite é feito para todos, né? É uma pena que esse lugar também seria para isso também. Obrigado, desculpa. Vamos de pouco, né? Então, começamos contigo e vamos avançar. A gente também tem a Célio, o Congesp, e bastante gente aqui no chat, lá no grupo, já perguntando como mobilizar as suas cidades. Tem alguns outros gestores aqui, então a missão é essa força-tarefa. Agora nós temos as últimas inscrições de primeira fala, a Carmen e a Maria Fernandes. Então, cada uma tem 2 minutos para suas colocações.
Boa noite, Carmen. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria parabenizar a organização da reunião, que foi excelente, e que eu imagino a trabalheira que deu. Eu já fui gestora pública, então eu entendo muito a necessidade de capacitação dos gestores públicos num processo tão amplo quanto esse. Só que agora eu estou na cultura popular, e nós temos algumas especificidades que eu gostaria que não fossem esquecidas. Então, eu fico batendo um pouco na tecla. A maioria dos agentes culturais na cultura popular não são instituições e não são organizações, são agentes individuais. Então, para que eles sejam incluídos, é preciso considerar essa realidade, né? E, segundo, nós temos uma diversidade enorme de temas, de espaços, de manifestações, e que são também individuais dentro da cultura popular. Eu acho que essa diversidade ela tem que estar contemplada, inclusive na sua dificuldade de entender a lei, de implantar a lei e de entender o porquê determinadas condições. Por exemplo, por que só 30% para o que não é audiovisual? Eu acho que essa explicação tem que ser muito clara durante todo o processo de divulgação, para que as pessoas entendam. Eu já fui perguntada várias vezes por que a gente não vão dar, estão querendo as grandes produtoras só, não estão querendo que a gente entre, não é isso. Mas para tirar esse estigma é preciso divulgar a informação correta. Então, a minha preocupação maior é que não se esqueçam a diversidade desse segmento cultural, que é a cultura popular. Obrigada e boa noite a todos, e reafirmo meus parabéns pela organização da reunião. Obrigada, Carmen. Agora sim, para encerrar esse bloco, convido a Maria Fernandes para falar. Boa noite, Maria. Vivi, a gente não te ouve, bom, acho que tem que abrir. Agora sim, né? Boa noite. Eu sou Maria Fernandes, do setor de teatro, aqui de Lages. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a todos por essa reunião muito bacana, muito bem organizada. Meus parabéns e gratidão por todo esse empenho. Eu queria falar para vocês da nossa experiência aqui em Lages. A gente começou numa movida civil a reunir artistas, representantes de setores. Nós fizemos uma primeira reunião no dia 8, e agora vamos fazer uma reunião amanhã para continuar as discussões. Nós não chamamos ainda de oitiva, mas ela tem um formato, né, de escuta, e basicamente o objetivo é a imersão na lei e a democratização das informações. Em Lages, a gente está com um aparelho, com o Conselho de Cultura aparelhado, sem plano de cultura e sem fundo de cultura. Então, nosso CPF está bem capenga, está manco. A nossa preocupação agora é mobilizar, principalmente, os delegados do Conselho Civil, da parte civil do Conselho, né? Mobilizá-los. A nossa reunião amanhã trata disso, de conversar com eles, de renovar esse canal, né? Para a gente, então, avançar nas discussões e aí sim começar a falar do comitê oficial, aquele comitê que a Fundação Cultural, no caso aqui em Lages, né, vai fazer, 15 segundos. Vai capitanear. Diferente de Itajaí, aqui em Lages a movida começa do lado civil mesmo, né, e a gente quer entrar com as nossas demandas de forma ampla. O que é bacana na lei é que ela te instiga a se abrir, né, para a questão da democracia. Então, a gente está priorizando isso. Então, eu queria contar para vocês que a gente vai estar já numa segunda
reunião em função de uma imersão e democratização da lei aqui. Eu queria colocar aqui, não sei se ainda tem tempo, Catarina, só para ver a questão das oitivas, que a gente tenha cuidado para que uma oitiva não possa ser dada através só de um formulário escrito e assinado, que tenha que acompanhar esse formulário escrito e assinado que também é importante, as atas de reunião de cada setor, para que a gente garanta que houve a busca ativa, que houve a democratização das informações e que houve o chamamento desses artistas para que eles possam se beneficiar do recurso da lei. Acho que era isso. Muito obrigada. Obrigada, Gui. Com a fala da Gui, nós encerramos, então, esse terceiro bloco. Gostaria de lembrar a todos que essa reunião foi gravada com a finalidade de disponibilizar ela no canal de YouTube do Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo, de forma que, assim que ele estiver lá, vocês possam compartilhar essas trocas que tivemos aqui com os nossos pares nas cidades, nas áreas de atuação de cada um, para que a gente consiga tornar esse momento acessível também para quem não pôde estar presente sincronamente. Além disso, os formulários que nós compartilhamos já foram compartilhados lá no nosso grupo. Também é possível acessar eles na sequência, na descrição do grupo de WhatsApp. O nosso grupo de WhatsApp ele tem acesso livre enquanto couberem pessoas. A gente também vai colocar esse link de acesso do grupo de WhatsApp lá no nosso canal do Instagram, que é Comitê LPGSC, como forma de tornar acessível. Pedimos que todos e todas que estiveram aqui, que estão no grupo, se sintam responsáveis e mãos deste comitê, para que a gente possa pegar junto e realizar da forma mais democrática possível a execução dessa lei no estado de Santa Catarina. A gente vai conseguir disponibilizar esse vídeo no YouTube, Nelson, entre hoje e sábado, porque não somos nós que gerenciamos o canal do YouTube, é alguém da Operativa Nacional. A gente vai fazer o download, passar brevemente para eles, assim que possível a gente já compartilha, para que chegue nas pessoas enquanto essas informações ainda são recentes e frescas, né? Quero agradecer às nossas intérpretes, a Caroline e a Núbia, que contaram, entenderam a importância desse momento e estão aqui também participando, se dedicando desse momento. Agradecer todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse fazer, ainda que simbolicamente, a remuneração pelo trabalho delas, e volto a pedir que convidem pessoas da comunidade surda para integrar esses momentos, porque a partir de agora a gente não dá mais passo atrás, a gente só vai para frente com acessibilidade nos nossos debates. Boa noite a todas, obrigada à compreensão e paciência daqueles que tentaram entrar no primeiro bloco da reunião e entenderam que os problemas técnicos se dão porque a nossa estrutura é bastante precarizada. Então, até breve.